tempo atrás eu estava conversando com Paulo Zanin e Paulo falou o seguinte: faça chuva, faça sol, Tiago só expõe Apocalipse. Da Dia das Mães é Apocalipse, da Réveillon é Apocalipse. E mais uma vez nós vamos estudar o quê? Aleluia. Vamos então, irmãos, para a nossa exposição. E eu convido os irmãos a abrirem hoje no capítulo 14. A 5. E assim diz a palavra de Deus: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, como quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Irmãos, para contextualizar o que nós vamos expor nessa noite, eu queria analisar a letra de uma música com os irmãos que não é cristã, por isso não se escandalize com isso, mas perceba no desenrolar da nossa análise a respeito da letra dessa música, o quanto o coração do ser humano ele é parecido nas suas ansiedades, nas suas buscas e muitas vezes nas suas frustrações. E eu peço para os irmãos da transmissão colocarem aí o slide. Essa música, ela reflete um anseio e que muitas vezes, acredito eu, os autores dela e muitos artistas que produzem arte, não a partir de um viés cristão, eles têm um anseio no coração e eles não percebem isso. E você vai perceber que quando eles tentam encontrar alguma resposta plausível para esses anseios, acaba dando em nada. Acaba trazendo mais angústia e nenhuma resposta que de fato solucione o problema. É uma banda que eu gosto muito. E perceba que nessa letra ele vai dizer: nas grandes cidades do pequeno dia a dia, o medo nos leva tudo, sobretudo a fantasia. Então, como consequência, erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. A análise que ele faz nesse primeiro slide, nessa primeira parte da letra, é de que um fato social baseado numa situação do nosso coração, nessa busca por segurança, nos faz erguer muros ao redor de nós, muros tanto físicos quanto muros psicológicos. Nós procuramos segurança, o ser humano precisa de segurança. Por exemplo, você faz seguro do seu carro porque você tem medo de que alguma coisa aconteça. Você coloca cerca elétrica porque você tem medo de que algo aconteça. Você quer se prevenir de alguma coisa. Só que a letra vai nos dizer que, às vezes, o quase tudo é quase nada, como você vai ver no próximo slide. Às vezes a gente busca proteção, segurança, e os muros são cada vez mais altos, e ao invés de trazer segurança, isso nos traz, talvez, uma vida vazia.
Como consequência desse fato social, dessa insegurança que nos rodeia e essa busca sempre frenética do ser humano por segurança, nós vamos à próxima parte da letra, que é: nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem de quase tudo, mas o quase tudo é quase sempre quase nada. E nada nos protege de uma vida sem sentido. Quase tudo, quase sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. O que está no coração do autor dessa letra é esse anseio de não estar encontrando nas suas próprias ações alguma coisa que dê sentido para a sua própria vida. Primeiro ele faz uma análise social da violência, do medo, que às vezes nos tira quase tudo, convívio familiar, convívio com a igreja. Esse medo fomenta o nosso coração. E como resposta a esse medo, nós vamos nos cercando de muros e grades cada vez mais altos. Como consequência, isso nos leva, ou isso não nos afasta da possibilidade de vivermos uma vida vazia. E a pergunta que ele faz, ou a afirmação que ele faz, revela o que está no seu coração: nada nos protege de uma vida sem sentido. Queridos, ele não sabe, mas a palavra de Deus responde a esses anseios. Ele não sabe, mas a palavra de Deus traz respostas tanto para o primeiro anseio dele, que é segurança social. E a palavra de Deus também traz resposta ao segundo anseio, que revela uma profundidade maior, que é se proteger de uma vida sem sentido. Sem saber, ele entrou em um campo em que a palavra de Deus já atua. E o próximo slide é a resposta para o primeiro anseio dele, e que nós já descobrimos. A resposta que o Senhor dá às pessoas quanto à sua segurança social é essa. É essa que os irmãos estão vendo. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-lo. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Está entendendo? Está entendendo que o anseio do coração dele é respondido pela palavra de Deus? Mas o segundo anseio do seu coração, que é uma vida sem sentido, como é que a gente ganha sentido na nossa vida, buscando nas coisas certas, no local certo, um sentido existencial? E o próximo slide responde o segundo anseio dele. A resposta que a palavra de Deus dá a essa vida sem sentido e como nos blindar dessa vida sem sentido é essa. Vamos ler todos juntos esse versículo que responde ao anseio do coração desse artista. No passado, percebendo que Paulo ele sai de uma vida sem sentido e entra numa vida com sentido? E o que Paulo descobre é aquilo que todos os seres humanos da terra procuram: sentido para a sua vida, segurança para a sua vida. E não encontram se não procurarem no lugar certo. Por mais altos que sejam os muros que levantem, não dá certo se o Senhor não guardar a cidade. Se o Senhor não der sentido à sua vida, não adianta nada. E por que nós estamos tratando dessa introdução para um texto como esse? E a pergunta que eu quero nortear essa exposição de hoje é: será que a vida é realmente essa busca por segurança que no final não suprem os nossos mais íntimos anseios? Será que a vida se resume a isso? E será que no final a gente não vai encontrar nada que responda existencialmente às nossas buscas no coração? E é isso que o texto de hoje vai nos trazer. E o tema para a nossa exposição de hoje é segurança para a eternidade.
O contexto, irmãos, e por que nós precisamos falar de segurança, e por que Deus está falando de segurança nesse momento de Apocalipse? Por que esse texto fala exaustivamente sobre segurança, sobre se sentir e de fato estar seguro, em um local seguro, sem nenhum tipo de ameaça? Porque o coração do ser humano busca isso. Nós não gostamos de viver a insegurança. Quem é que gosta de viver em insegurança financeira, de não saber como vai pagar as suas contas no final do mês? Ninguém gosta disso. Seu coração é sedento por segurança. E a sua sede por segurança nessa vida, ela é apenas algo que reflete a sua necessidade de segurança para a eternidade. E a palavra de Deus vem suprir essa necessidade. Por que então nós vamos falar de segurança e por que Deus colocou esse texto nesse exato momento aqui nessa palavra? Primeiro, irmãos, perceba que nos textos anteriores nós temos relatos de que desastres naturais estão acontecendo antes da vinda de Jesus. Fatos esses que já acontecem agora, mas que lá próximo à vinda de Jesus eles vão se agravar. Como nós já expusemos textos anteriores, nós vamos ver chuva de pedras que vão incendiar florestas pelo mundo inteiro. Isso é real. Nós vamos ver nos últimos dias a morte em massa de animais marinhos. Isso é real. Nós vamos ver situações de envenenamento de águas ou de fontes potáveis para a humanidade. Muitas pessoas vão morrer por conta desse envenenamento, desse caos ecológico que nós vamos ver nos últimos dias. Eventos cósmicos afetando o Sol, a Lua e os demais corpos celestes. Deus precisa inserir nesse momento um texto sobre segurança. Vimos também que a libertação de seres malignos que vão atormentar a humanidade, que não está em Jesus. Vimos que anjos malignos, vindos de uma região chamada região do Eufrates, serão libertados para então atormentar a humanidade que ainda não tem Cristo Jesus. Vimos também que uma parcela de espíritos malignos, assemelhados com uma nuvem de gafanhotos, será também libertada de um local chamado abismo, para também atormentar psicológica e fisicamente as pessoas que não têm a marca de Jesus. Vimos também que guerras no campo espiritual que influenciam diretamente o mundo físico. E aqui, a partir do capítulo 12, você percebe que há uma série de figuras que vão nos trazer essa noção de que existe uma guerra sendo travada no campo espiritual e que invade o mundo físico, fazendo com que as coisas sejam influenciadas. Você vai perceber que a mulher dá à luz a um filho, e eu não vou entrar em detalhes porque nós já fizemos a exposição desses textos. A mulher dá à luz a esse filho, há uma guerra no céu entre Miguel e Satanás é expulso de lá. Há uma guerra e uma perseguição que o dragão faz contra o filho da mulher, que é Jesus, e a própria mulher, que é a igreja. Vimos também que há uma adoração mundial à figura do anticristo, ao dragão e ao falso profeta. Percebe o quanto nós precisamos nesse momento de boas novas, de boas notícias, de notícias que nos levam para um lugar seguro? Porque o Senhor Jesus está entregando, ou entregou para João, um spoiler do que vai ser o final da história. E o final dessa história pode trazer para o nosso coração muitos anseios, assim como trouxe talvez para os irmãos que foram os primeiros leitores dessas palavras, lá no primeiro século. E Deus, na sua imensa sabedoria, vai nos colocar um texto, no meio dessa turbulência toda, um texto que fala sobre segurança, sobre vida com sentido. Então, irmãos, já convencidos de que o Senhor foi certeiro nessa sua revelação e colocando uma palavra sobre segurança nesse exato momento, nós vamos dividir essa passagem em 3 blocos. O primeiro bloco, nós vamos falar quem são os personagens desse texto.
segundo bloco, nós vamos falar sobre o que eles fazem. E o terceiro bloco, vamos falar sobre os critérios que eles tiveram que suprir para estar onde eles estão. Então, já entrando no texto, o primeiro bloco é: quem são os personagens dessa passagem? Versículo 1 vai nos dizer isso, e eu vou ler mais uma vez. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Juntamente com as visões anteriores, irmãos, João vê o Cordeiro e um povo está sobre o monte Sião. O Cordeiro é o próprio Jesus, como nós já estamos familiarizados. E nesse exato momento, o Senhor Jesus está reunido com um povo específico, sobre um monte específico. O Cordeiro, então, juntamente com esses 144.000, que são mencionados anteriormente no capítulo 7, do verso 1 ao 8, esses 144.000, eles estão sob a proteção de Jesus. Eles estão em uma condição de proteção. Até aqui o Senhor nos mostrou que a igreja vai ser perseguida, e ela de fato estava sendo perseguida naquela época, século I. Até aqui o Senhor nos mostrou que tantas catástrofes vão acontecer, e o Senhor precisa dizer para a sua igreja que por mais que o mundo se transtorne, vocês estarão seguros em minhas mãos. E mais do que isso, apenas dizer, o Senhor vai mostrar como isso vai acontecer. Então esses 144.000, irmãos, como nós já fizemos a exposição desse texto, eu não vou explorar muito a identidade ou por que são 144. Mas ele não é um número exato. Porque se fosse um número exato, provavelmente a gente já estaria fora dessa contagem. Porque 144.000 apenas, se isso fosse literal, muita gente já estaria fora disso e o número já estaria fechado. Mas esse não é um número literal. É um número que representa a completude de todos os crentes, de todas as épocas, de todos os lugares do mundo. Isso é um símbolo de Apocalipse. Então, eles têm escrito na testa o nome do Cordeiro e de seu pai, isso simbolizando que eles possuem uma marca de propriedade. E essa marca de propriedade é o próprio Espírito Santo. Você vai se lembrar, inclusive, que nas exposições anteriores, quando a gente estava falando da besta, do dragão, do falso profeta, o texto estava nos dizendo que essas pessoas que seguem o falso profeta, eles têm uma marca na mão e uma marca na testa. E aí, o número que denuncia essas pessoas, ou o título de propriedade delas, é o número 666. Isso indica que não é uma marca literal, como nós já dissemos. É aquilo que eles pensam e creem, e aquilo que eles fazem os colocam numa situação de pertencimento. Ou seja, eles pertencem a alguém porque eles pensam como devem pensar e fazem o que têm que fazer. Eles se parecem com a besta, eles se parecem com o dragão, eles são propriedade do dragão. Agora perceba que nós também somos propriedade de alguém. Perceba que no lugar de ter os 666 na testa, nós temos o nome do nosso proprietário, que é o Senhor Jesus e Deus Pai. E não é que você vai ter que sair daqui e fazer uma tatuagem na sua testa, querido. Essa marca já existe. E ela é a marca do Espírito Santo. Se você é crente, convicto no Senhor Jesus, você já recebeu o Espírito Santo no dia da sua conversão, e essa é a marca, esse é o nome que está gravado na sua testa. Mas por que na testa? Porque aquilo que você crê está profundamente fundamentado naquilo que o Espírito Santo faz na sua vida. Por isso que ele detém o controle da nossa mente, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós cremos. Em resumo, irmãos, essa marca é dada ao crente na conversão. Isso quer dizer que você e eu já possuímos essa marca. Nós não vamos esperar esses fatos acontecerem para termos a marca do Espírito Santo. Nós já temos ela. E é ali, com esse povo, com esses 144.000 que nós fazemos parte, que o Senhor Jesus está sobre o Monte Sião.
Mas a pergunta que eu quero então, nesse momento, fazer é: por que eles estão especificamente no cume do Monte Sião e não em outro monte? Porque esse monte, irmãos, ele era extremamente simbólico para o judeu. E João é um judeu. Deus ele está se revelando de uma maneira que João, com a sua mente judaica, com aquilo que ele cresceu aprendendo a respeito da lei e da cultura judaica, e Deus, sabendo disso, para revelar algo que transmite segurança para João, ele pega a imagem do monte que João aprendeu desde criança que era o local mais seguro da terra, porque o Senhor estava lá, que era o Monte Sião. Esse monte era sinônimo de segurança no Senhor. Você quer ver como é que João cresceu ouvindo isso? Salmo 125, verso 1 vai nos dizer, e nós inclusive cantamos isso o tempo todo: os que confiam no Senhor são como o monte, tá? Não são como os montes, são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Olha aí, João cresceu ouvindo isso, irmãos. E João, então, percebendo que o Senhor está manifestando a sua segurança naquele monte, ele vai dizer: realmente, aquilo que eu ouvia, aquilo que eu escutava dos meus pais, aquilo que eu ouvia na sinagoga, aquilo que eu ouvia no templo é real, é cumprimento, é segurança de fato. É por isso que o Senhor vai se manifestar, o Cordeiro vai se manifestar com os seus 144 mil, especificamente no Monte Sião, porque ali era sinônimo de segurança. Esse monte estava associado, e mais uma vez, por que esse monte específico? Porque esse monte, irmãos, estava associado ao reinado do Messias, ao reinado de Cristo. Olha o que diz o Salmo 2, verso 6. Aqui é Deus dizendo para o seu povo: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Esse rei ao qual o Senhor se refere é o próprio Senhor Jesus. E esse monte é o monte que o Senhor Jesus está reunido agora com o seu povo. E esse monte estava também associado com alegria. Perceba, o judeu aprendeu que o Monte Sião era local de segurança, era um local de reinado do Messias e era um local de extrema alegria. E não é isso que o nosso coração anseia, irmãos? Nosso coração anseia por segurança, o nosso coração anseia por um governante justo, e o nosso coração anseia por alegria. Veja o que diz o Salmo 48, verso 3, a respeito desse monte: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Segurança, reinado e alegria. E aqui, nesse exato momento em Apocalipse, o próprio Monte Sião é o modelo do céu. Eles não estarão, nesse momento, eles não estarão efetivamente, irmãos, lá no Monte Sião e em Israel. O Monte Sião, que era símbolo de tudo isso para o judeu, era apenas sombra de algo maior, representava algo maior. E quando nós crentes pensamos em um local de plena segurança, para onde a nossa mente vai em busca disso? Para o céu. Então, da mesma medida que o Monte Sião representava segurança para o judeu, a nossa mente é levada para o céu, e o céu é prefigurado ou é ilustrado pela imagem do Monte Sião. O Senhor Jesus e todo o seu povo estão no céu, em segurança, sendo governados, plena alegria. Isso é ou não segurança para a eternidade? Isso é ou não uma vida com sentido? E essa vida plena de segurança e com sentido nós não vamos encontrar em outro lugar. João então pode testemunhar que segurança para a eternidade só pode ser obtida com Jesus. O autor da música não sabe disso, mas nós sabemos.
As pessoas do mundo não sabem onde procurar, mas nós sabemos. E nós temos por obrigação transmitir isso a elas. Versículo 2 e 3, irmãos, responde ao segundo bloco, que é o que esses personagens estão fazendo no topo do Monte Sião. Jesus é aquele que garante a presença do seu povo no monte. Eles não estão ali porque são bons, porque eles cumpriram um checklist, mas porque Jesus garante a sua presença ali. Além disso, além de garantir a presença desse povo ali, Jesus garante a sua segurança. Se Jesus não estivesse ali, irmãos, não teria segurança. Se Jesus não estivesse ali, a gente não teria nenhum tipo de garantia de que aquela situação nos traria segurança plena, mas Jesus está lá. O Cordeiro está lá. E é a presença do Cordeiro ali que garante todas essas coisas. Quanto aos 144 mil, perceba o que eles estão fazendo. Eles estão cantando. Eles estão celebrando a sua salvação. E o fazem através de um novo cântico. Cantar um novo cântico, irmãos, desde o Antigo Testamento, era símbolo de renovação vinda do Senhor. Percebe que essa expressão, que vamos cantar um novo cântico, no grego, na palavra original grega, é um cântico que nunca foi cantado, que ninguém nunca compôs. É um cântico que chegou de maneira completamente nova. E quando as histórias do Antigo Testamento tratavam disso, de alguém cantando um novo cântico, alguém recebendo isso do Senhor, era porque ele estava sendo restaurado. Cantar um novo cântico representa que o Senhor trouxe renovação. Abra sua Bíblia então no Salmo 40, vamos ler os 3 primeiros versículos, para você entender que o Senhor já está falando sobre esse novo cântico há muito tempo. Salmo 40, versos 1 a 3. Lembrando que o Antigo Testamento, irmãos, todo aponta para Jesus. E o texto diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Vamos todos juntos essa parte? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Está entendendo que o Senhor está contando essa história desde sempre? Está percebendo que o Senhor está dando esses pequenos spoilers do céu o tempo inteiro no Antigo Testamento? Então, a gente sempre fala isso, que quando você estiver lendo o Antigo Testamento, perceba essas nuances de que o Senhor está te dando spoilers do final da história. E é por isso que é tão importante a gente ler sequencialmente os livros, para que você tenha uma visão mais clara da história que Deus está contando sobre a salvação. Então, irmãos, esse povo no Monte Sião, com o Cordeiro, estão cantando a sua salvação. Estão cantando nesse momento a parte das suas histórias que Cristo veio para fazer com que elas tivessem sentido. Quando nós somos renovados por Jesus, pelo Espírito Santo, nós entramos num novo relacionamento com Deus. Aí nós deixamos de ser perseguidores de sentidos de vida, porque quando você encontra com Jesus, assim como Paulo, tudo aquilo que você investia tempo, dinheiro, a sua saúde e que não te levava para lugar nenhum, agora a sua vida ganha sentido pleno e faz com que você participe dessa multidão nesse lugar, cantando esse novo cântico de renovação. Esses 144 mil, eles estão diante da corte celestial. Olha quem está nessa corte celestial, ouvindo a igreja cantar. Eles estão na presença de Deus, ou seja, diante do trono, e eles estão diante de toda a criação restaurada.
que representa esses 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, nós já fizemos a exposição, representa toda a criação restaurada. E eles estão também cantando na presença dos anciãos, no caso, os 24 anciãos, que são os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Ou seja, a antiga aliança e a nova aliança estão ali representadas diante de Deus. E todos eles estão olhando para a igreja cantar. Estão olhando para você e eu cantando nesse dia. E o fato deles terem sido comprados, ou seja, eles foram resgatados da terra, é o momento em que o Senhor apresentou a salvação para cada um de nós. Você se lembra quando você se converteu? Como foi a sua conversão? Lembre-se que no momento em que você se converteu, ou foi convertido a Jesus, você passou a compor esses 144 mil. E o ato de Jesus, ou o ato do Espírito Santo, converter o teu coração, é exatamente o que está descrito aqui. Você foi comprado, você foi resgatado, você foi tirado de uma vida totalmente sem propósito do ponto de vista da eternidade e colocado em segurança. Agora você faz parte da família de Deus. Agora você tem a marca do Cordeiro. Agora você não é mais propriedade de outro Senhor, mas você é propriedade de Jesus. E isso transforma a vida. Isso faz com que a nossa vida ganhe sentido pleno. Isso faz com que a nossa segunda-feira não seja o pior dia da semana, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre os seus servos. Então, irmãos, esse coral do povo de Deus, enquanto canta, ele é assemelhado por João ao som de uma queda d'água. Veja o que o versículo 2 vai dizer: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. João, ele provavelmente estava tentando encontrar na sua mente algo que descrevesse a força daquela igreja cantando na presença de Deus. E João só encontrou paralelos quando ele comparou o cântico que aqueles crentes nós estávamos cantando. Perceba, nós estamos falando de nós mesmos, tá? Quando nós falamos desses 144 mil, nós estamos falando de nós mesmos ali. E a força com que esse coral está cantando, irmãos, se parece com uma catarata. De tão forte que é, de tão feliz que esse povo está, de quão seguro esse povo está, e de quão pleno de vida, de sentido que eles encontraram em Jesus. Eles estão cantando a plenos pulmões. E esse é o volume entoado por eles. E eles estão cantando juntos. Mas percebe que há um contraste. O volume que eles estão entoando esse cântico é tão alto quanto uma catarata, é tão alto quanto o estrondo de um trovão. Mas perceba que ao mesmo tempo a melodia é doce, porque João vai dizer que também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Esse novo cântico que é colocado na boca do povo de Deus faz com que eles cantem com todas as forças, mas a melodia é doce, como uma harpa sendo tocada, como vários arpistas tocando ao mesmo tempo. É isso que nós vamos fazer. É assim que nós estaremos na presença do Cordeiro. E nós estaremos na presença de Deus, na presença do Cordeiro, na presença de toda a criação e na presença dos 24 anciãos. A corte celestial estará sendo espectadora desse momento maravilhoso que nós estaremos. Então o povo de Deus está seguro com o Cordeiro no Monte Sião, celebrando a plenos pulmões a vitória de Jesus
e, consequentemente, a sua própria vitória. A terceira divisão do bloco textual deixa claro o critério para que essas pessoas, ou para que nós, estejamos lá com Jesus. Não é só querer estar lá, irmãos. Não é só dizer: Senhor, eu te conheço. Mas se o Senhor Jesus não disser no último dia que Ele conhece você, ou que Ele me conhece, nós jamais estaremos na presença de Deus. Então, quais são os critérios para que nós estejamos ali naquele momento? E aqueles que já estão convertidos ao Senhor já atenderam esses critérios. E caso seja você aquele que ainda não tem um compromisso com o Senhor Jesus, veja que os critérios para estar com Ele são claros e definidos, e que nós precisamos então nos atentar para eles. Vamos ver então quais são os critérios para estar nesse momento na corte celestial. Versículos 4 e 5 vão nos dizer isso. Eu vou ler de novo esses dois versículos. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Primeiro, esses dois versículos nos mostram que há pelo menos 4 critérios para se estar nessa corte louvando ao Senhor. O primeiro critério é que eles não se macularam com mulheres, porque são castos, e a palavra aqui são virgens. Ou seja, aqui tem a ver com santidade. Eles foram muito diligentes em buscar a santidade em um mundo onde os prazeres são oferecidos em cada esquina. O primeiro critério para que nós sejamos reconhecidos nesse dia e estejamos na presença do Cordeiro é o modo como nós nos santificamos. E perceba que nós não estamos falando aqui de santidade para ganhar salvação, tá? Nós estamos falando de salvação que depois gera em nós uma necessidade de santificação. Mas esse é um texto que fala sobre castidade, e essa castidade tem a ver com pureza espiritual, e não necessariamente, ou não em primeira instância, com pureza sexual. Não se deixaram, o que essa expressão, eles não se contaminaram, ou não se macularam com mulheres, é que eles não se deixaram seduzir pela prostituição espiritual desse mundo, mas se mantiveram puros para o seu noivo, o Cordeiro de Deus. A igreja não é a noiva de Jesus, nós não fazemos parte da noiva de Jesus, e é nossa responsabilidade então nos mantermos puros para o dia do casamento. E é exatamente o que o Senhor Jesus está dizendo a respeito da sua igreja. Nós só estaremos lá porque nós não nos misturamos com as imundícies, com as corrupções do mundo. E a figura que João utiliza para demonstrar pureza é essa castidade. Se João estivesse dizendo, em primeira instância, que a abstenção sexual, nesse caso, seria o que o Senhor tem para o seu povo, então o casamento já estaria desqualificado. Então perceba que não é nessa instância propriamente, mas é uma pureza espiritual, porque nós não nos contaminamos com aquilo que o mundo nos apresenta como prazer. Nós estaremos lá com o Senhor Jesus e com a corte celestial. Segundo critério, eles seguiram o Cordeiro por onde quer que ele fosse, ou seja, eles tomaram a sua cruz, amaram o seu Senhor e foram até mesmo mortos por causa de Jesus, mas não negaram o seu Senhor. Irmãos, quando Jesus ele vai dizer
que se alguém quer ser discípulo dele, que tome a sua cruz e o siga. Isso é real, isso é verídico, isso é uma exigência para quem quer ser discípulo de Jesus. Se você quer, de fato, se assemelhar com Jesus, você precisa tomar a sua cruz e segui-lo. Você precisa se abster de coisas que o Senhor Jesus desaprova. E lembrando que quando o Senhor Jesus ele diz, tome a sua cruz e me siga, Ele mesmo já está com a sua cruz e indo para o Calvário. Ele vai ser crucificado, mas nós também seremos. Mas o que vai ser crucificado é o nosso ego, são as nossas reivindicações de direito. É aquilo que tem que morrer todos os dias. Qual é a tua parte que tem que morrer todos os dias? Qual é a parte que você mais luta contra você mesmo? É essa parte que você tem que fazer morrer todos os dias, para que se pareça cada vez mais com o seu Senhor. É isso que quer dizer que você seguiu o Cordeiro por onde quer que ele fosse. O quarto critério, castidade espiritual, seguir o Senhor onde quer que ele vá. E o terceiro critério é ser redimido dentre os homens e ser primícias para Deus e para o Cordeiro. Ser redimido dentre os homens, irmãos, é ser salvo. É ser tomado de um lugar. É aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 2: Ele vos deu vida estando vós mortos. Quando Paulo diz isso, ele está descrevendo exatamente o que o texto de Apocalipse está nos dizendo. Eles foram redimidos dentre os homens. Nós fomos salvos dentre os homens. E nós fomos tornados primícias para Deus. O termo primícia, de novo, era muito familiar para João, porque João é um judeu. Talvez não seja familiar para nós hoje. Mas quando João ouviu isso, que nós fomos resgatados, nós somos tomados da humanidade, nós somos salvos e nós somos tornados primícias, João já sabia do que Jesus estava falando. Aqui o contexto é de sacrifício. Lá no Antigo Testamento, quando o povo tinha as suas colheitas já efetivadas, eles tinham uma ordem que era levar a primícia das suas colheitas, do seu gado, para o Senhor, em um sentimento de gratidão. Agora perceba que, nesse exato momento, quem são as primícias de Deus somos nós. Nós somos o sacrifício agradável a Deus. Não que nós seremos mortos, literalmente, mas é como se nós fôssemos apresentados para Deus como um sacrifício agradável a Ele, como primícias da humanidade, para que o Senhor seja agradado através de nós. Você e eu somos primícias do Senhor. E o quarto e último critério para se estar ali no Monte Sião é que esse povo que está ali não se achou mentira na sua boca, porque eles não têm mácula. Castidade espiritual, seguir o Cordeiro onde quer que ele vá, ser redimido e se tornar primícia ao Senhor, e não ser achado em nós mentira. E mais uma vez, irmãos, o termo aqui não se refere simplesmente a não contar mentira no seu dia a dia. Nós não devemos fazer isso, obviamente. Mas o significado do texto é mais abrangente e se refere a sustentar uma só palavra diante da perseguição. Imagine que nós vamos viver nesses dias. Imagine que nós iremos presenciar a perseguição que o dragão, a besta que emerge do mar, ou seja, o anticristo, e o falso profeta vão infligir contra a igreja. Imagine que nós vamos viver nesse tempo. Tempo de angústia, o qual nunca houve na história da humanidade contra os cristãos. Aquilo que nós ouvimos em países que perseguem os cristãos vai ser nada diante dessa perseguição que haverá.
Então imagine que nesses dias a tentação de negar o Senhor Jesus vai ser muito grande no nosso coração. Porque vão ser apresentadas para nós duas realidades. Se você negar ao Senhor Jesus, um pouquinho que seja, você vai ter todos os benefícios que esse mundo pode apresentar para você. Mas se você não negar a esse Senhor Jesus, você vai morrer. Então, quando o texto se refere a pessoas que não tiveram mentira na sua boca, é porque eles sustentaram uma só verdade. E qual era essa verdade? Nós não vamos negar o Cordeiro de Deus. Vocês podem até nos matar, mas nós não vamos negá-lo. É nesse sentido que o texto está nos dizendo: não se achou mentira na sua boca. Ou seja, eles não têm palavra dupla. Eles não têm uma palavra quando estão com descrentes e outra palavra quando estão com crentes. Eles sustentam uma só palavra. Então, irmãos, eu quero concluir esse texto trazendo respostas ao anseio humano apresentado naquela letra da música que nós vimos, e que pode ser o anseio do seu coração, e que pode ser o anseio da tua família, dos teus vizinhos. Essa busca por sentido da vida, que muitas vezes não dá em nada, essa busca por segurança que tende a levantar muros cada vez mais altos. O Senhor apresenta respostas para esses anseios. E qual é a primeira resposta que nós damos a esse coração? Jesus é a resposta para uma vida sem sentido. Jesus é a resposta para uma vida sem sentido. Em Jesus nós somos apresentados a uma realidade de esperança para a solução de todas as coisas nessa vida. Aqui, para que você não ache que a gente está falando só de um futuro que ainda está longe, e que essa vida é sofrimento mesmo, e que o Senhor deu corda na história, deu corda no mundo e deixou o mundo por si só. É para que você tenha plena certeza e convicção de que, se você estiver nas mãos de Jesus, nada, absolutamente nada é impossível para que Ele renove na sua vida. Não há casamento difícil demais para que o Senhor Jesus não restaure. Não há história difícil demais, não há filhos difíceis demais, não há relacionamentos difíceis demais. Nada, absolutamente nada é impossível para Jesus. Jesus, ele não apenas promete uma realidade celestial eterna de segurança, mas ele apresenta para nós um pacote de bênçãos nessa vida. E eu quero que você saia dessa igreja hoje tendo a convicção de que, se você se abrigar em Jesus, a sua vida vai mudar. Tudo aquilo que você busca como anseio, se estiver no caminho certo, vai ser fortalecido. Mas tudo aquilo que você busca fora do que é o plano de Deus para uma vida com sentido, você vai ser redirecionado. E a sua vida vai ganhar sentido. E você não vai afirmar, como os autores daquela letra: nada nos protege de uma vida sem sentido. Sim, Jesus nos protege de uma vida sem sentido. Segunda conclusão que nós fazemos é que Jesus é a resposta para uma eternidade sem sentido. Perceba que Jesus, ele é a resposta para uma vida sem sentido, agora, já. Mas Jesus também é a resposta para uma eternidade que seria sem sentido. Em Jesus nós somos salvos deste mundo pecaminoso, de ações que não nos entregam satisfação que prometem. Só o Cordeiro, perceba, só o Cordeiro pode assegurar a sua vida eterna. É bom que você esteja lutando por dias melhores. É bom que você busque formação. É bom que você busque finanças que tragam estabilidade para a sua família. Isso é bom. O Senhor nos deu capacidades criativas para isso, para que você seja um bom profissional,
e busque uma vida melhor, segurança. Mas eu quero dizer para você pensar também na sua eternidade, porque a tua segurança nessa vida depende também de você mesmo, das suas capacidades de aprendizado, do seu esforço, claro, com a bênção de Deus. Depende do seu braço. E se Deus for misericordioso com você, você vai alcançar isso. Mas eu quero dizer para você que os critérios para que você tenha segurança para a eternidade não dependem de você. Se você não tiver a marca do Cordeiro na sua própria vida, que é o Espírito Santo, você não terá uma eternidade com sentido. Pelo contrário, você terá uma eternidade completamente separado de Deus. E aí sim, a sua vida estará perdida por toda a eternidade. Mas a boa notícia, querido, é que Jesus está apresentando isso para você nessa noite. Eternidade com sentido pleno é só com Jesus. E por último, as conclusões que eu faço: para estar seguros com Jesus para todo sempre, é preciso que nós neguemos a nós mesmos. Você entende que aqueles que estarão lá no Monte Sião, no céu com Jesus, eles negaram a si mesmos? Eles preferiram morrer do que negar a Jesus. Paulo teve que renunciar a uma vida de regalias. O apóstolo Paulo era um judeu destacado na sua religião, tinha muitos privilégios, mas ele percebeu que aquilo não levaria em nada, e ele renunciou a tudo aquilo. E eu quero perguntar para você nessa noite: quais são os planos que você está correndo atrás da sua vida hoje, que parece que não está te levando a lugar nenhum? Seja de emprego, seja de relacionamentos, seja de amizades. O que você está investindo tempo na sua vida que não está te levando a lugar nenhum? O que você está percebendo que o Espírito Santo está incomodando o teu coração? Abandona esse plano, e você não está entendendo isso. O texto está nos dizendo que para nós estarmos lá, para que nós nos pareçamos mais com Jesus, nós temos que abandonar alguns planos e assumir os planos que Deus tem para a nossa vida. Isso aqui é uma coisa radical, que às vezes a gente tem medo. Eu vou contar uma história pessoal e que por muito tempo me incomodou demais. Antes de eu ir para o seminário, antes de eu decidir ir para o seminário, há mais ou menos em torno de 5 anos antes disso, antes de 2016, eu já tinha convicção desse chamado que o Senhor tinha para a minha vida. Mas muitos temores no meu coração me impediam de me lançar nesse projeto de Deus, porque eu temia a respeito de segurança. O que eu vou dar para minha família? Porque eu sei que em um ano eu posso estar numa igreja, no outro eu posso não estar. Eu posso estar hoje numa situação confortável, mas no ano seguinte eu posso não estar. E a minha família, como é que fica nisso tudo? E no intuito de sufocar esse chamado de Deus e de fazer como uma criança, colocar as mãos nos ouvidos e não ouvir, eu busquei outros caminhos. Eu tentei fazer 2 faculdades diferentes. Uma eu não fiz por incompetência mesmo, por não gostar de exatas, e eu me convenci disso lá. A outra foi porque de fato eu não suportei o chamado de Deus, que é irresistível. Eu abandonei esse plano. E eu então, depois de uns 5 anos fugindo desse chamado, que foi um chamado difícil de aceitar, procurei o conselho dessa igreja, disse que tinha um chamado, o conselho reconheceu isso, me enviou para o seminário, e hoje eu estou aqui. E eu posso afirmar para os irmãos que não há lugar mais seguro de se estar, mesmo que isso seja no olho do furacão, se o olho do furacão for a vontade de Deus para a sua vida.
se você tem um chamado específico, se você sabe que esse é um chamado de Deus para a sua vida, abandone todos os outros. Se você tem convicção de que Deus está chamando você para uma obra específica, abandone tudo e se lance nesse chamado do Senhor. E hoje eu posso testemunhar para os irmãos, eu não queria estar em nenhum outro lugar ou função, a não ser nessa função, porque é aqui que o Senhor quer que eu esteja. Eu não me arrependo um segundo sequer de ter me lançado nesses planos de Deus. E o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, a única aplicação que eu faço para você e para nós essa noite: se entregue a Jesus, e Ele cuidará tanto da sua vida aqui, quanto da sua eternidade. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, porque é o Senhor quem nos dá sentido para a nossa vida, segurança. E diferentemente da música, da letra dessa música que nós analisamos, que diz que nada nos protege de uma vida sem sentido, nós podemos dizer: o Senhor Jesus nos protege, o Senhor Jesus nos dá sentido. E nós rogamos ao Senhor que mais pessoas percebam isso. E nós rogamos que aqueles que estão aqui nesta noite ouvindo essa palavra percebam isso, que estão em dúvida se lançam ou não nos planos ou nos propósitos do Senhor de maneira plena, que esses temores estejam sendo dissipados e que a sua vontade prevaleça na nossa vida, para a glória do Senhor e no nome de Jesus que oramos. Amém.